qualquer cidade, de qualquer lugar do mundo, para você que me assiste pela internet, que eu quero te conhecer e vou colocar sua foto aqui na tela da Band, tá bom? Olha, hoje é um dia super importante, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi criada pelas Nações Unidas na Conferência de Estocolmo para chamar a atenção da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais. Apesar de alguns avanços, nós ainda precisamos melhorar muito a nossa relação com o planeta em que vivemos. Você já parou para pensar que quando a gente diz, vou jogar alguma coisa fora, algo fora, na verdade, aquele lixo continua aqui no planeta, continua aqui onde a gente vive? Então, como é que a gente pode melhorar a nossa relação com o meio ambiente? É sobre isso que eu converso aqui no estúdio com os nossos convidados. A gente recebe o secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, André Fraga. Oi, André, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, Pamela. Com a gente também a Débora Didoni, fundadora do projeto Canteiros Coletivos. Oi, Débora, tudo bom? Tudo bem. Bem-vinda. Com a gente também a Lara Zamparo, que é coordenadora da Toca Ambiental. Oi, tudo bom? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. E também a Joana Khalid, idealizadora da Compostar. Tudo bem, Joana? Seja bem-vinda. Obrigada, Pamela. Parabéns não, gente. Eu tô tão doida que eu saí correndo exatamente agora de um evento que a Band News está fazendo, que é o primeiro seminário sobre cidades inteligentes, e o primeiro assunto foi exatamente a gestão de resíduos sólidos. E aí eu já quero começar falando sobre isso um pouco com você, André, porque a lei fala, né, que os municípios devem criar os seus aterros. E a gente sabe que a maioria dos municípios hoje descarta o que já não pode ser mais reutilizado, o que já não pode mais ser reciclado, né? E descarta nos lixões, que é um grande problema hoje para as cidades. Como é que está Salvador? Salvador possui um aterro metropolitano que funciona aí no território do município. Ele é um aterro sanitário, do ponto de vista tecnológico, tudo é feito de maneira adequada. Sim. O desafio da gente é ampliar a não geração de resíduo, a reciclagem desse resíduo. Mas do ponto de vista de destinação final, Salvador não tem problema. O desafio que eu vejo pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, nessa agenda de resíduos, é que a política traz alguns princípios, entre eles a logística reversa e a responsabilidade compartilhada. E muitas vezes a demanda ou a responsabilidade é muito cobrada dos governos municipais, que, óbvio, tem sua responsabilidade, sua parcela, sua obrigação, mas como o princípio da legislação diz, isso também integra o setor privado, também tem sua responsabilidade, as indústrias, a sociedade civil tem sua responsabilidade, enfim, todo mundo de alguma forma precisa contribuir para que a gente chegue ao que a gente almeja, que é gerar menos resíduo, o que a gente gera, reciclar primeiro e a partir daí ter uma solução de destinação final do mínimo possível de resíduo. Primeiro, a gente também precisa repensar, Joana, sobre o que é lixo, né? O que é considerado lixo, porque a gente, por exemplo, come um biscoito, pega a embalagem e joga fora. Toma um suco, pega aquela embalagem de plástico ou de vidro e joga fora. E não existe fora, né? Exatamente. A gente tem que repensar os nossos hábitos, como sabiamente o secretário falou. Primeiro, a gente tem que evitar gerar o resíduo. Sim. Então, se você, ao invés de desembalar uma garrafinha para beber um suco, você descascar uma fruta e comer in natura, aquela casca gerada não é lixo. Ela pode ser compostada e virar adubo e voltar para a terra. Um dado que a gente produz, 50% do que a gente produz é orgânico. Então, se você deixa de gerar esse tipo de resíduo, você já deixa de emitir 50% para um aterro sanitário ou para um lixão. Se você recicla o que você ainda assim gera de embalagem, como um PET, uma latinha, esse dado chega a 35%, 40%. Então, você vai chegar ao que o secretário falou, de gerar o mínimo. Sim. E isso facilita muito, porque a logística de coleta, de caminhões circulando, a sobrecarga dos aterros, a contaminação dos aterros, do solo em si. Em Salvador tem um aterro muito bom, mas tem o que acontece no Brasil que chega a quase 60% de municípios ainda com lixões. Muito bem. Débora, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre o Canteiros Coletivos. Então, o Canteiros hoje é um negócio socioambiental, né, que ele nasceu dessa perspectiva de que as pessoas se sintam cogestoras do espaço público, então de pensar em como dialogar, tanto na própria comunidade quanto com o poder público, como é que um espaço, uma área verde de convívio pode ser melhorada ou pode ser ocupada por essa própria comunidade,
com as necessidades que ela precisa, do jeito que ela precisa, porque esse vínculo é que vai gerar um cuidado permanente com o espaço, né? Sim. E a gente acontece muito em Salvador de ter, às vezes, depósitos irregulares de resíduos em áreas que deveriam ser áreas verdes, né? E, às vezes, isso fica ali num processo de ociosidade, que o espaço não é ocupado, mas muita gente sonha em transformar esses espaços. Então, quando a gente ativa esse sonho, quando a gente ativa esse desejo e vê que é um desejo coletivo e pensa em estratégias de fazer isso, esse espaço pode, né, ter uma outra cara e passar a ter vida. E aí ser repensado e ser utilizado são de desdobramentos fato pela sociedade, né? Isso, são desdobramentos aí para maior bem-estar, mais saúde, né, menos problemas de incidência de doenças que têm vetores como mosquitos, ratos. Até na violência, na questão da violência, isso diminui, reflete, né? E tem pesquisas já dizendo isso, né, que diminui a questão da violência, diminui até a questão de depressão, né, porque por conta do bem-estar, do mal-estar que o lixo causa e o bem-estar que a melhoria de um espaço causa, então isso impacta diretamente na saúde mental das pessoas. Né? Diz pra gente quais são, assim, exemplo de alguns espaços que vocês já entraram e já modificaram. Então, recentemente a gente fez um projeto, uma ação em 6 escolas públicas de Salvador que tinham depósitos irregulares nas suas fachadas, depósitos que duraram assim 10, 15 anos, jogando todo tipo de lixo misturado, né? E que isso acabava invadindo a escola, o cheiro, né? Alguns bichos, enfim. A gente fez com essas escolas um processo de transformação, né? Em parceria com a Limpurb, que foi uma grande parceira nesse processo, de extinguir esses depósitos, né? De fazer toda a retirada do resíduo e dos containers que haviam também, e instalar um jardim nesse espaço. E aí a instalação desse jardim era um ponto de partida para que eles, né, para a própria comunidade local, fossem incrementando esse espaço. Então, hoje em dia, essas escolas estão fazendo ocupações culturais das calçadas, do próprio canteirinho que elas fizeram, estão aumentando os painéis artísticos, né, fazendo novas pinturas, colocando novos pneus, vasinhos de pneus com plantas. Muitas já estão colhendo alimentos. Então, são formas, e a Limpurb repensando o planejamento de coleta, levando a coleta porta a porta para algumas ruas que não tinham esse tipo de coleta. E aí esse diálogo vai trazendo um outro olhar para a cidade, né, da nossa relação, da forma como a gente pode também dialogar e repensar como funcionam alguns serviços públicos também. Entendi, muito legal. Lara, como é que funciona o trabalho da Toca Ambiental? Bom, lá na Toca a gente acredita que o social está totalmente vinculado ao ambiental, né? Então, nós trabalhamos com comunidades que têm vulnerabilidade socioambiental. E entendemos como a sustentabilidade como essência desse universo para a gente conseguir trabalhar. A sustentabilidade acabou ficando uma palavra muito usada, né? Sim. E muitas vezes as pessoas acho que não entendem ou porque ouvem muito, tal. Mas a sustentabilidade é justamente o como fazer, a maneira como a gente faz, de maneira sustentável, né? Então, a gente utiliza essa essência da sustentabilidade, esses princípios, para conseguir desenvolver nossos programas. Então, a gente trabalha com comunidades com essa vulnerabilidade, então elas são carentes de certos aspectos como saneamento básico, mobilidade, até acesso a áreas verdes, né? Porque causam causam vários problemas. E a gente propõe oficinas, né, trabalhos em conjunto com a comunidade, co-construindo isso, utilizando a sustentabilidade como um método. Um exemplo disso é nossas oficinas de artesanato reciclável, por exemplo. Então, são comunidades vulneráveis no aspecto econômico também, né, socioambiental e econômico, e a gente utiliza de capacitações através de oficinas capacitadoras, em que a gente consiga transformar a vida dessas pessoas. Então, essa oficina, por exemplo, utiliza materiais de fácil acesso, recicláveis, em que a gente ensina a técnica e também oportuniza, né, para que essas mulheres, essas pessoas consigam, por exemplo, gerar renda e, ao mesmo tempo, tenha o lado da educação ambiental, né? Tem o projeto de Hortas Vivas, também Farmácia Viva, né, em que essas comunidades, por estar muito longe das facilidades do centro urbano, como farmácias, hospitais, escolas, a gente quer trazer a sustentabilidade, né? Então, por exemplo, essas hortas vivas, farmácias,
para empoderar essas pessoas, em que elas não precisem, de repente, depender de uma farmácia. Sim. E também recuperar os saberes tradicionais, né? Muitas dessas pessoas saíram de áreas rurais e estão nas cidades hoje e muitas vezes perderam aquilo, né? Ficam um pouco perdida, perdem a identidade daquela cultura do interior, né? Então a gente quer recuperar isso também. Legal, muito bacana. Achei interessante ela associar hortas vivas a farmácias, né? Porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala diretamente também sobre saúde, né? Sobre qualidade de vida, sobre saúde. Então, é um alerta também para a gente se atentar no dia de hoje. E por falar em sustentabilidade, vamos agora para o nosso Simplificando, apresentado por Clara Corrêa. Vamos nessa. Nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe qual é o seu papel na preservação do planeta e na construção de um desenvolvimento mais sustentável? Seja você do poder público, iniciativa privada ou mesmo cidadão comum. Todos nós somos parte do problema, mas também da solução. É difícil não gostar de meio ambiente, né, de sustentabilidade. É uma área que estimula as pessoas a mudarem seus comportamentos. O mundo não está tomando uma direção bacana, vários estudos comprovam isso e é muito importante esse trabalho de disseminar esse tipo de informação, fazer com que as pessoas entendam que a forma com que elas se relacionam com o mundo pode ser menos nociva. O Canteiros Coletivos, ele é um negócio socioambiental, ele nasceu de um movimento de intervenção urbana, né, de mobilizar as pessoas para recuperar áreas públicas que estavam ociosas ou sendo utilizadas como depósitos regulares de lixo, entulho, para despertar nessas pessoas o desejo de entender que esse espaço é um espaço coletivo e que pode virar um espaço verde, uma área verde. E é urgente a gente pensar em negócios dos quais sobrevivemos, mas que tenham um impacto positivo no meio ambiente, porque a gente já ultrapassou todos os limites dos usos dos recursos naturais, né? Uma instituição do governo, ela deve estar olhando para os diversos segmentos para atender essas demandas, né? Então, o papel da SEMA é um pouco de estar mediando também nesses diversos interesses. O cidadão, ele é um elemento fundamental tanto na construção dessa política como na implementação delas, né? O cidadão tem um papel, a empresa privada tem outro, nós temos outro, mas todos nós queremos convergir para esse mesmo objetivo, né? De cuidar do meio ambiente e também temos a necessidade de olhar para o desenvolvimento e atrelar ele a uma sustentabilidade. Eu acredito que a gente tem meio que uma mania de transferir responsabilidades, né? E eu discordo veementemente dessa linha de raciocínio. Claro que governos e empresas têm uma responsabilidade muito grande, mas nós também, como cidadãos, temos uma responsabilidade enorme. A gente ignorou muito já, né, os fatos. Então, hoje em dia, eu acho que a gente tem que levar a sério mesmo. Procurar ler e entender o que é a crise climática. Né? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo nos polos, né? Nas geleiras? O desafio é fazer com que as pessoas se aproximem do tema. Um estudo da UFBA comprovou que as mudanças climáticas vão fazer que a praia do Porto da Barra vai simplesmente sumir, desaparecer em um período de 80 anos. Então, quando a população de Salvador pega o jornal e vê uma informação como essa, ela vê, poxa, isso é minha realidade, porque eu vou para a praia no final de semana, eu adoro o Porto da Barra, como é que eu não vou ter mais? E aí passa a entender melhor, passa a se conscientizar, passa a compartilhar esse tipo de informação e mudar sua própria atitude em relação ao meio ambiente. A gente parar de pensar que a gente vai salvar o planeta e pensar que a gente tem que se salvar neste planeta, para que ele nos permita estar aqui por mais tempo. Tá
aí nosso Simplificando, que excepcionalmente nós passamos hoje, mas ele vai ao ar, você sabe, toda segunda-feira aqui no Band Mulher. E agora eu quero falar com você que quer mudar, e mudar por qualidade deve ser o seu objetivo na hora da escolha, não é mesmo? Pois é, você sabe que quando está investindo na sua graduação, mas as coisas não estão indo como você esperava, então é hora de lembrar dos seus propósitos de vida e movimentar mudanças. Mude por qualidade, transfira o seu curso para a Rede FTC. Lá você vai aprender com estruturas e inovações educacionais que transformarão você no profissional, na profissional, com as competências e os valores que o mercado busca. E fazendo a sua transferência externa para a Rede FTC, você ainda aproveita bolsas de até 50%, com exceção de medicina. Acesse agora transferência.ftc.br ou ligue para 0800 056 6666. Mudar por qualidade me movimenta. Movimente-se também para a Rede FTC. Hoje a gente está falando sobre o meio ambiente. Nesse dia 5 de junho, a gente vai fazer um rápido intervalo. Aproveita para mandar sua foto, sua mensagem para o nosso WhatsApp. A gente volta já já. Band Mulher está de volta e comprar, construir ou reformar um imóvel é o objetivo da maioria dos brasileiros, não é verdade? E o consórcio Ademilar é a melhor forma de conquistar esse sonho, ainda mais se você contar com a experiência e segurança da Ademilar, que foi a primeira empresa do Brasil a trabalhar com consórcio de imóveis e até hoje é a única que atua com exclusividade no segmento. Uma verdadeira especialista. Milhares de pessoas em todo o país conquistaram a casa própria com a ajuda dos planos acessíveis e flexíveis da Ademilar. E não para por aí, você também pode planejar um futuro tranquilo a partir da chamada Aposentadoria Imobiliária Ademilar. Com ela, você aumenta o seu patrimônio, garante uma renda extra e vive muito mais sossegado. Invista com quem mais entende do assunto. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e comece agora mesmo a conquistar os seus objetivos. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Olha, você já pensou na quantidade de restos de alimentos que grandes locais como mercados e shoppings produzem? Bom, eu estou aqui com a Savile Alves, que é sócia da startup Solos, que tem um propósito de transformar 100% desse material em adubo, não é isso, Savile? Seja bem-vinda. Obrigada. Conta um pouquinho do trabalho da Solos pra gente. Bom, a Solos ela é uma startup que desenvolve soluções para a matéria orgânica, para os resíduos, né? Como restos de alimentos, podas, mas que também, quando a gente começou a entrar no mercado, a gente foi percebendo uma demanda por também trabalhar a questão dos secos, os tradicionais, papelão, vidro, plástico, porque muitos desses locais onde a gente iria ali apresentar uma proposta de trabalhar com orgânico ainda estavam precisando olhar ainda para esse tipo de resíduo que, na nossa cabeça, já estava ali meio que no senso comum de todo mundo, que é o mínimo que a gente deve fazer. Então, hoje a gente tem
duas vertentes muito fortes, trabalhando os resíduos orgânicos dentro de escolas, por exemplo. Hoje a gente tem uma parceria com a prefeitura, onde a gente trabalha a reciclagem de 100% da merenda escolar de uma escola. E a gente ainda consegue trabalhar aspectos ecopedagógicos com essas crianças, com esses alunos. E também, em parceria com o Senai, a gente está desenvolvendo uma tecnologia que logo, logo, quem sabe, vai conseguir trazer uma solução mais adaptada para as cidades. Porque hoje muita gente não faz uma compostagem por conta do ritmo de vida, por acreditar que pode trazer algum tipo de mal-estar, né, para sua casa. Então, a gente está justamente trabalhando numa tecnologia que vai trazer um conforto e uma agilidade que a vida moderna necessita. Legal. A gente está aqui recebendo algumas perguntas. O nosso assunto hoje é o Dia do Meio Ambiente, né? E as principais perguntas são sobre como é que eu faço para reciclar o meu lixo. Como é que a gente responde, Savile? Bom, hoje aqui a Prefeitura de Salvador disponibiliza algumas opções, mas a gente tem desenvolvido um programa que chama Programa Soma Vantagens, em parceria com uma startup de São Paulo, com a iniciativa privada e também com a Prefeitura Municipal aqui de Salvador, onde a gente oferece para a população um grande programa de benefício, onde ele vai trocar os seus resíduos por pontos, e esses pontos vão gerar algum acesso a serviços que ele anteriormente não ia ter. Então, por exemplo, hoje a gente tem 2 unidades em funcionamento, uma em Periperi e outra em Paripe, onde a gente já conseguiu arrecadar mais ou menos 15 toneladas no período de 3 meses, o que é bastante expressivo. É como um esquema de pontuação, você troca o seu resíduo, vai acumulando pontos, e aí de repente você pode fazer cursos profissionalizantes, não é isso? Exatamente. A gente, inclusive, tem uma história super legal de uma avó, né, Dona Dora, que ela, em 3 semanas, conseguiu lá levar os seus resíduos de casa e recolher alguns da vizinhança e acumulou os pontos para o neto dela, de 10 anos, fazer um curso de digitação. Então, é a inserção dele lá no meio digital, né, que era um sonho que ele tinha, e ele conseguiu isso de maneira totalmente gratuita. Bacana. Como é que faz para participar, então, para quem está assistindo a gente? Bom, é super fácil. Vocês podem acessar o site, né? Soma Vantagens, e também podem ir a uma das nossas casas, que fica na Praça da Revolução em Periperi, e a outra fica próximo ali à Praça João Martins em Paripe. E aí lá você faz o seu cadastro e é só levar os seus resíduos de tempos em tempos e acompanhar tudo online. Muito bem, o endereço aqui, ó, do site aparece na sua tela. Savile, muito obrigada, parabéns pela iniciativa, tá bom? Muito obrigada. Ó, agora tem um recado da Feira da Sorte pra gente, roda aí. Junho está vindo aí na semana especial com prêmios incríveis. Confira! Atenção, atenção, Feira de Santana e região. Agora o Feira da Sorte terá uma mega premiação todo mês. Domingo, 9 de junho, o Feira da Sorte irá sortear uma Hilux cabine dupla na premiação principal. E não para por aí não. Agora o Feira da Sorte terá 20 prêmios. Eu falei 20 prêmios de R$500 no Giro da Sorte. Tudo com dupla chance de ganhar. E somente para a Feira de Santana e região. Ao adquirir esse certificado de contribuição, você ajuda a Pai Brasil e concorre a valiosos prêmios. Certificado de contribuição Feira da Sorte, sua felicidade é aqui. Semana especial é uma Hilux cabine dupla só no Feira da Sorte. Uma mega premiação todo mês e só para Feira de Santana e região. Adquira o seu certificado no ponto de revenda mais próximo, no aplicativo ou em nosso site. Certificado de contribuição Feira da Sorte, sua felicidade é aqui. Muito bem, vamos falar sobre meio ambiente. Eu já estou recebendo algumas perguntas, alguns comentários. Como eu disse, a maioria são todos perguntando sobre a questão do lixo, né? E tem um comentário aqui que diz: eu separo o meu lixo, mas eu fico com medo que quando o caminhão coleta, tudo se mistura. Como é que funciona essa questão da coleta seletiva aqui em Salvador, André? Então, se ele separar o resíduo em casa e de fato depositar junto com o resíduo comum, a prefeitura no recolhimento vai misturar. Como a Savile colocou aqui, a prefeitura dispõe de algumas opções. Uma dessas opções, a principal, é a possibilidade do cidadão levar um dos pontos de entrega voluntária que existem, são aqueles contêineres azuis que a prefeitura distribuiu pela cidade. Então, separa um desses pontos e entrega. Tem a Casa Soma, a gente ainda tem 2, estamos estudando a possibilidade de ampliar significativamente na cidade. Temos os ecopontos também, que pode se levar, inclusive, parte de uma pequena reforma de entulho, ou um grande volume, como um sofá que você não queira mais, em vez de depositar na rua. Para entender onde é que estão cada um desses pontos, existe um aplicativo, chama Coleta Seletiva Salvador, dentro das lojas, tanto do iOS como do Android. Você encontra também, por exemplo, farmácias, onde você deve depositar medicamentos vencidos, lâmpadas também. Então, essa é a principal opção. A prefeitura está estudando uma nova modalidade
porque a gente está tendo muita dificuldade aí com relação ao vandalismo, desse equipamento que é de plástico, estamos tendo um problema aí na relação com o descarte desse material, também com parte da população em alguns desses pontos. Em breve a gente vai apresentar uma nova modalidade para melhorar a execução e a operação disso. Muito bem. Débora, a gente tem falado aqui sobre a responsabilidade de cada um, né? Também do poder público e das empresas, mas que, de fato, a gente tem que assumir aí a nossa responsabilidade, né? Cada um fazer a sua parte. Eu acho que falar sobre o meio ambiente também, antes da gente falar sobre lixo, a gente tem que falar sobre educação ambiental, que é algo que a gente ainda aprende muito pouco nas escolas, por exemplo, né? Então, a gente tem poucas experiências, de fato, que trabalham na questão da educação ambiental, né? Acho que a gente está num processo, na verdade, o pessoal está falando muito de crise climática hoje em dia. A gente está vivendo, eu falo, uma crise existencial, porque a gente não está mais conseguindo entender ciclos básicos da vida, né? E aí acho que a educação ambiental ela vem para trazer isso. Quando a gente vem e faz ações de plantio, ações de compostagem, né? Todas essas práticas, né, de a gente conseguir fechar o ciclo dos resíduos, né? Entender como é que a gente produz alimento, a gente vê o quanto as pessoas estão distantes, né? De entender como é que um alimento se desenvolve, que planta é aquela que gera aquele alimento que ela compra cortadinha no pratinho, enrolado num plástico filme no supermercado, né? Então, as pessoas estão muito distantes disso. Eu não sei plantar, então é como se você tivesse que fazer um curso para plantar. Aliás, a gente faz, né? Porque realmente as pessoas têm necessidade disso. Então, a questão ambiental não só em relação a entender todos os impactos ambientais de maior escala, como de entender no dia a dia como é que a gente pode mudar nossos hábitos, né? Para que a gente consiga gerar menos resíduo, comer alimentos mais saudáveis, produzir algum alimento simples, que seja um tempero, que seja um chazinho, alguma coisa em casa, porque isso vai trazendo para a gente uma autonomia. Para você, qual é o primeiro passo? Acho que o primeiro passo é pensar o que está ao meu alcance, né? Por exemplo, eu tenho condições de colocar uns vasinhos em casa para ter os temperinhos que eu gosto, básicos. Eu tenho condições de consumir menos, né? Porque eu acho que consumo, acho que é o grande, né? Digamos, pior problema, assim, que está trazendo os impactos ambientais é o consumo excessivo ou não pensar no que você consome, consumir no piloto automático. E aí criam os produtos sustentáveis e aí todo mundo começa a comprar os produtos sustentáveis, quando na verdade a gente tem que parar e pensar em parar de comprar. Então, são pequenas atitudes, né? Separar os resíduos que existe alguma coleta próxima de casa e conseguir levar isso para um lugar. Pode ser pouco, mas já é uma forma de você conseguir se conectar de uma outra forma com esse ciclo, com o ecossistema como um todo, né? E encontrar pessoas que fazem coisas parecidas e que vão te passar novos ensinamentos também. Exatamente. Bom, interessante que as pessoas comecem, né? Porque às vezes a gente fica formulando muito como é que eu vou fazer, mas agora como é que... Comece pelo básico, comece separando seu lixo, comece olhando para o seu lixo, veja o que realmente é lixo, o que não é. Enfim, vamos aproveitar essa data de hoje também para pensar um pouco mais sobre isso. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí.
Band Mulher está de volta, agora eu tenho mais um recado, porque nada mais sugestivo do que passar uma noite romântica com o seu par no Hotel Real Classic Bahia. Ele fica localizado em frente à praia, na Vila Jardim dos Namorados. Hospedagem em apartamento com vista para o mar, café da manhã servido no restaurante, jantar romântico para 2 pessoas. É só você fazer sua reserva pelo telefone 3028-1600 ou então pelo site www.realclassicbahiahotel.com.br, tá bom? Bom, a gente está falando sobre meio ambiente hoje e a Joana, como a gente explicou, é fundadora da Compostar. Ela trabalha com compostagem. Ela trouxe pra gente aqui uma composteira e vai mostrar mais ou menos como é que funciona, né? Tá cheio de minhoca aqui dentro, Cheio de minhoca aqui dentro, é uma fazenda de minhoca. Conta pra gente, Ju. Então, Pamela, essa é uma caixa para uso doméstico. São vários tamanhos e o interessante é que você reduz imensamente o que você gera de resíduo, o que você gera de lixo diário, lixo doméstico, e o lixo que você gera se torna um lixo limpinho, porque não se mistura com todo o orgânico. Então, são sempre, no mínimo, 3 andares, e porque você pode aumentar a quantidade de andares se você aumentar a sua geração de resíduo orgânico, e você faz um rodízio dessas caixas. Tá. Aqui dentro... O que é que vai aqui dentro? Então, essa é uma caixa de vermicompostagem, é uma compostagem com minhocas. Certo. Então, e aqui dentro, além das minhocas, vão os resíduos orgânicos. Então, eu vejo frutas, tem verduras aqui, cascas de cebola, né? De banana, de mamão. Então, o seu café, filtro de café, casca de ovo. Só não vai aqui carne. Então, reduz bastante mesmo o que você gera de resíduo. Certo. E tudo isso, depois de um processo onde as minhocas agem, se transforma nessa terrona preta, que é o humus de minhoca, tá? Então, aqui você tem a transformação. Eu tô aqui catando as minhocas. Elas ficam escondidinhas por causa da claridade. Ai, vi uma. Então, elas ficam mais afastadas. São minhocas vermelhas, minhocas californianas. Sim. Elas comem bastante, ou seja, tem um poder de transformação muito grande. Mas o que fica a dica aí para quem está nos assistindo é que pode ser uma caixinha como essa, certo. Mas quem não tiver o recurso, eu acho que a gente precisa... tem compras que são compras conscientes e são... compras necessárias, tipo, eu quero comprar uma composteira. Se você vai comprar e deixar de reduzir vale a pena investir. Fazer essa compra. Mas se você não tiver o recurso para comprar um item como esse, você pode produzir um item como esse. O importante é você deixar de gerar o resíduo. Então, tem tutoriais, ensina, eu dou dicas nas redes sociais também. Você pode fazer com balde, com garrafa PET, pode fazer... O importante é fazer com o dreno para que esse biofertilizante, é o líquido que é gerado, que também é adubo, não vá direto para o solo, porque mesmo ele sendo um produto limpo, ele em muita quantidade diretamente no solo pode causar algum tipo de contaminação. Certo. É o que você chama do chorume do bem? Sim, porque chorume é uma palavra tecnicamente tóxica, né? Quando você fala de chorume, você pensa naquele líquido que escorre do caminhão do lixo que polui tanto o lençol freático. Esse não, esse é um produto completamente... Você viu, eu abri aqui, não tem cheiro algum. Essa é uma composteira que está em funcionamento, é uma composteira da minha casa. Então, não tem cheiro. Legal. E ele é altamente, é um adubo fortíssimo, você dilui ele em água e aplica nas plantas. Então, ele é o chorume do bem. Muito bom. O nome correto é biofertilizante. Maravilha. Obrigada, Jo. Vamos Obrigada, aqui sentar vamos novamente aqui no sofá para a gente continuar o nosso bate-papo. Hoje a gente está falando sobre o meio ambiente. Lara, algumas empresas ainda teimam em dizer, mas gasta dinheiro, investir em sustentabilidade, como é que eu vou fazer isso? Ou então não traz lucros, não traz retorno. E pode ser um mercado também lucrativo para as empresas, né? É até legal você comentar essa questão do lucro, né, e da sustentabilidade. Na verdade, está totalmente casado. Você produzir de maneira sustentável, você, inclusive, consegue muitas vezes deixar mais enxuto os seus processos, né? A palavra sustentabilidade, ela muitas vezes é usada no marketing, né? Sim. Como um marketing verde, como eu vou divulgar meu trabalho, também sou do bem, né? Aquela coisa. Mas a sustentabilidade, ela é uma ferramenta, né, de design e de processo. Então, é a maneira como você vai produzir isso. E pensando sempre
sempre nisso, você está pensando nas pessoas ao seu entorno, né, na qualidade de vida das pessoas, dos seus colaboradores e de até você mesmo, né? A gente costuma se dividir muito, né, do ser da cidade, eu sou um ser aqui da cidade e estou longe da natureza, dos problemas que acontecem lá na Amazônia ou qualquer outro lugar. Mas, na verdade, nós somos natureza, nós estamos em Salvador, é uma natureza transformada essa cidade, mas ainda é natureza. Tem rios, a gente tem a proximidade do mar. Então, mudar a maneira como a gente pensa, né? E as empresas, principalmente, mudando essa maneira como eles pensam, produzem e vendem, né? Nesse sistema. E nossos programas, justamente, têm isso como desafio, né? Nós trabalhamos em parceria com empresas que têm esse interesse em mudar a forma como eles lidam com a comunidade. Muito legal. André, tem toda uma programação acontecendo nessa semana, né? Aqui em Salvador, vi você visitando algumas escolas também. Como é que tá? A gente aproveita a Semana do Meio Ambiente para concentrar um pouco de atividades que a gente já desenvolve ao longo de todo o ano. A gente está fazendo muita coisa com as escolas municipais, com escolas privadas também. Já tem algumas atividades culturais no Parque da Cidade. Importante lembrar que há 3 anos atrás, exatamente no dia 5 de junho, a gente reinaugurava o Parque da Cidade, que ficou quase 10 anos abandonado, e hoje o Parque da Cidade voltou a ser, de fato, um espaço de encontro das pessoas. A gente vê gente pobre com gente rica, gente preta com gente branca, enfim, todo mundo se integrando. Exatamente, muita coisa acontecendo. A gente tem lá agora um novo espaço, que é um espaço de inovação de impacto. A gente está aqui falando com 4 empreendedoras, né, que têm esse foco em empreendimento de impacto social, e a gente está lá com um espaço com esse objetivo. Então, a gente pode... Convido todos a irem para o parque, estarem no Parque da Cidade nesses dias. A gente está tendo roteiros guiados no Colabore, roteiros guiados no Parque da Cidade. Legal. Atividades enfim, distribuição de muda, está tendo muita coisa. Só dá uma olhada na rede social da Secretaria que vai ter coisa lá. Bacana. Eu queria encerrar reafirmando que vai ter a Semana do Clima da América Latina e do Caribe aqui em Salvador, depois de toda aquela polêmica que não vai ter, vai ter, enfim, vai ter. Vai ter. Convido todo mundo a se inscrever, as inscrições estão abertas. A gente está... traduzindo, porque para botar em português, só tem inglês e espanhol. E também empresas podem sugerir atividades dentro da inscrição. Então, não só se inscrever para participar e ser como ouvinte, mas também sugerir atividades durante a semana. Vai ser um momento muito bacana para a gente reafirmar a necessidade de debater a agenda climática. A cidade de Salvador acredita nessa agenda, está implantando ações nessa agenda, independente de o governo federal acreditar ou não. Muito bem, muito obrigada, gente. A gente está terminando o Band Mulher. Nosso programa passa muito rapidinho, queria ficar ainda mais tempo conversando com vocês. Para você que está assistindo, eu convido vocês a pesquisarem um pouco mais do trabalho de cada um que esteve aqui com a gente hoje. A gente mostrou durante todo o programa os sites e os arrobas no Instagram também, para você pesquisar um pouco mais. E para a gente aproveitar o dia de hoje para repensar, né? A partir de hoje, para a gente dar um passo diferente e pensar de que forma a gente está tratando o nosso meio ambiente, qual é a minha responsabilidade e o que é que eu posso fazer, tá bom? Não vamos esperar ninguém fazer, não. Vamos fazer nós mesmos, né? Vamos tomar essa frente aí. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Amanhã estamos de volta para falar sobre memória nos tempos do mundo digital. Eita, vai render esse programa de amanhã. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio e até amanhã. Eu volto à 1 da tarde. Tchau, tchau. O secretário tá com pressa, vai. Todo mundo olhar para a foto do secretário. Vai.